não conseguiria se alimentar de forma sustentável e de uma forma econômica se não fosse pelo trabalho que o Brasil e o produtor e a produtora do Brasil estão fazendo. E aqui no Brasil, a agricultura familiar é responsável por grande parte dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro. As exportações do agro brasileiro bateram recorde no primeiro semestre. Brasileiro em volume de exportações. O valor total de produtos vendidos para outros países atingiu quase 83 bilhões de dólares. Abril Vermelho. O MST invadiu 800 hectares de terra em Pernambuco. Sem Terra, Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, invadiu fazendas do oeste do estado de São Paulo durante o final de semana. Teve a invasão aqui na Fazenda Cedro, do Grupo Santa Bárbara. Já está quebrando tudo. A Justiça Federal vai decidir a quem pertence a Fazenda Santa Henrique, no interior de São Paulo. Ela foi invadida há uma semana por militantes do MST que destruíram milhares de pés de laranja. O grupo do MST invadiu uma área altamente produtiva no DF, onde produtores rurais foram colocados através de programa do governo federal no início dos anos 80. Movimento que surgiu em 1984 sob justificativa da luta pela reforma agrária, mas que por trás disso esconde uma série de crimes. O principal meio utilizado por eles é a invasão de propriedade. É importante salientar que invasão é crime. Eles alegam que invadem apenas terras improdutivas e que são pacíficos, mas não é o que a história mostra. Em 1990, no Rio Grande do Sul, o MST entrou em confronto com a Brigada Militar, resultando no assassinato do cabo Valdeci de Abreu Lopes, que foi morto com golpe de foice no pescoço. Em 2003, eles invadiram uma indústria de suco de laranja em São Paulo, onde destruíram a plantação com trator. Em 2014, integrantes do movimento tomaram a esplanada dos ministérios, bloquearam vias e derrubaram grades de proteção do Supremo Tribunal Federal. Em 2023, eles invadiram a Embrapa em Pernambuco, uma área de preservação ambiental e pesquisa, causando inúmeros prejuízos. Essas ações criminosas também inspiraram outros movimentos semelhantes. Por exemplo, em 2006, um grupo de mulheres da Via Campesina invadiu e depredou as instalações do Horto Florestal da Aracruz Celulose, no Rio Grande do Sul. E em 2023, o líder da FNL, Zé Rainha, foi acusado, inclusive preso, por extorsão contra fazendeiros do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, prática comum e denunciada pela CPI do MST. É evidente a ligação de políticos e partidos de esquerda com o MST e demais movimentos. Políticos do PT e PSOL ostentam bonés do MST e fazem campanha política dentro dessas invasões. Também há fortes denúncias de ligações destes movimentos com o Foro de São Paulo e guerrilhas revolucionárias como Mirchilena, Farc e PC cubano. Agro não é pop, o agro é tóxico, o agro mata. O agronegócio que é fascista e direitista. Os maiores causadores do impacto ambiental é a agropecuária. Nós precisamos de uma CPI do MST. Sim! Cumprimento de instituição de CPI número 3 de 2023 do seu tenente-coronel Zuco e outros, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do seu real propósito, assim como de seus financiadores.
não podemos esperar o sangue no campo para tomarmos uma atitude. Nós temos que respeitar o agro. O agro foi um grande responsável na economia por ocasião da pandemia. E como muito bem falou o presidente Lupion, a senadora, nós estamos vendo invasões de propriedade produtivas. Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo, a partir de uma premissa básica: o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem. Afinal de contas, o direito à propriedade está assegurado na Constituição Federal. Nós vamos tentar fazer aqui, como o nosso presidente Zucco já determinou, um ambiente com o máximo de abertura para o diálogo, para a análise, para questões objetivas. Primeiro, agradecer a confiança de todos os colegas pela primeira vice-presidência para a instauração de um inquérito policial, e nós temos delegados aqui e membros do Ministério Público. É necessário indícios de materialidade de autoria, e para requisito formal de abertura de CPI são os fatos e o período em que os crimes foram cometidos. Para que a gente possa, enfim, descobrir tudo que ainda está oculto em relação a toda essa movimentação que vem ocorrendo no Brasil, coincidentemente, após o presidente Lula assumir novamente a presidência da República. Vamos avançar para que a gente tenha resultados efetivos nessa comissão. Muito obrigado. Foram perfis escolhidos a dedo para tumultuar os trabalhos. Que é bandido! Bandido! Assassinado! Houve ou não houve? Atenção! Bandido! 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 Tava indo bem demais. Deputados... Aconteceu durante a CPI, que é um vitimismo que algumas mulheres da esquerda elas utilizam. Elas se utilizam desse discurso de serem mulheres para atacar o presidente da CPI, xingam os deputados e botam o bebê para mamar para ninguém se meter com elas. Não vai chegar ninguém não, que terrorista, invasor é o senhor. Precisa de duas parlamentares e vocês vão tirar a senhora será destacada. Ok, agora fique em silêncio. Qual é o seu objetivo, deputada? Respeite os deputados. A senhora faça o que a senhora quiser, mas aqui a senhora respeite. Vai bater! Vai bater! Vai bater no deputado! A deputada Camila trouxe produtos da reforma agrária. Um suco de uva. Se trouxe suco de maracujá, recomendo que ofereça ao presidente. Sou brasileira e o senhor cale a sua boca. Diziam que estava cortando o microfone delas por serem mulheres. Nunca foi cortado. Automaticamente, ao terminar o período da fala, o microfone é altamente cortado. Muitas vezes, a maioria absoluta das vezes, foi religado o microfone para que elas continuassem acusando, atacando e falando as barbáries que elas falavam. O governo, como você bem me perguntou, se sentiu acuado, foi para cima, né? Retirou 7 membros, inclusive eu, fui retirado da CPI do MST, né? E fez tanta pressão que a gente sente que o grupo todo, né? Todo a CPI do MST, a gente conseguiu botar o dedo na ferida. E eu fiquei muito triste, né? Quando fui retirado, né, pelo meu partido, pelo Partido Republicanos, não só porque nós, quanto ser humano, a gente tem resiliência, né, para poder enfrentar isso, né, dar as voltas por cima, mas a minha equipe, né, eu sofri um pouco pela minha equipe e pelo meu estado, o estado do Espírito Santo. E aí, infelizmente, a velha política, né, de articulação do governo, mas fez isso com muito afinco para tentar tirar a maioria que o setor da agropecuária tinha na CPI, justamente para evitar que nós chegássemos aonde nós praticamente já chegamos.
que é a verdade dos fatos e os responsáveis por trás de tudo isso. E a prova de que funcionou, né, que as investigações realmente estavam tirando muita sujeira do tapete, foi essa tentativa de trocar os membros ali que faziam parte do colegiado. E isso de fato aconteceu, mas aí muita gente já tinha sido ouvida, né, e acho que toda CPI é assim, a gente sabe como é que começa e não sabe como termina. Mas essa, sem dúvida, foi uma de todas as outras que tiveram esse viés investigativo, essa, sem dúvida, foi a que mais deve trazer resultados. Os INCRAs dos estados, já 8 INCRAs dos estados estão sendo coordenados agora, tem como diretores membros do MST. Isso é um absurdo, né? Um organismo como é o INCRA, que é realmente para promover benesses, promover projetos para o homem do campo, que está sendo totalmente agora manipulado pelo MST. O PT, o Lula, aceitou o apoio declarado do MST durante a campanha. O MST, assim que o Lula foi eleito, foi para dentro do governo. Ou seja, o MST faz a pauta do governo. Realmente uma perda aí para o governo, especialmente porque o governo tem uma ligação muito forte com esse movimento, especialmente o MST, né? Ao passo que vários cargos no governo foram nomeados para pessoas que são integrantes, ou enfim, militantes aí desse movimento. Então, sim, né, eu acho que ao passo que você expõe, né, até a vinculação aí de líderes do movimento nos gabinetes de deputados e outros fatores também, né, como eu acabei de mencionar, a questão dos cargos no governo, eu acredito que sim, é um ponto negativo. Nós tivemos um fato emblemático e que eu acredito que serviu de estopim para que essa CPI fosse instalada. Qual fato? O convite feito a João Pedro Stedley para que ele integrasse a comitiva presidencial à China. Nós estávamos naquele momento justamente no Abril Vermelho, onde o MST tocava o terror no campo e olha o líder nacional do movimento sendo paparicado pelo Lula. A gente quer saber por que de repente muda o governo, entra um governo novo, começa a ter financiamento de invasão, movimento organizado, começa a ter ondas e ondas e ondas, ou seja, alguém está bancando essa conta e alguém está organizando esse serviço. A gente tem que descobrir quem é. No governo Bolsonaro reduziu, Pavinato. No começo do governo Lula houve uma crescente de invasões, com o líder do MST indo para a China na comitiva do presidente da República, e agora com a CPI se estancou. Não Você vê só como indo para a China, convocando invasões, convocando crimes, né? Convocando crimes da China na comitiva do presidente da República. Então houve uma escalada de invasões no começo do governo. Não é narrativa. São números, Felipe. São fatos. Verão mobilizações em todos os estados. Em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra. As 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. São pessoas simples, pessoas sem instrução, mas para além disso, do ponto de vista de conhecimento do tema produção agrícola, qual é a visão? Isso não importa para o MST, se ele tem conhecimento da lida da terra. O MST quer um CPF, um RG e um título de eleitor. Só para isso. E aí, tendo essas qualidades, tendo esses apetrechos, tá bom. Aí leva para dentro da área e a partir dali começa, né, um doutrinamento de como a gente deve ver a sociedade, de como a gente deve ver, né? Então, normalmente são pessoas pouco esclarecidas, fáceis de ser conduzidas. No fundo, não ajuda essas pessoas. Ele se utiliza dessas pessoas para que as lideranças, a chamada militância dentro do movimento e os seus líderes maiores ganhem, ora, força política, ora, força econômica, ganhos econômicos indevidos, ou às vezes até as duas coisas juntas. Não tem ninguém para contrapor aquilo. A gente acha que se a gente for, a gente vai ter aquela promessa, né? Ou melhor, vai acontecer com a gente aquilo que está na promessa, que é que a gente vai ter acesso à terra, a um pedaço de chão para chamar de seu, para produzir alimento, para produzir saudável.
A gente acha que é tudo isso. Só que quando a gente chega lá, a gente não tem assistência técnica, não tem incentivo, não tem a documentação da terra. Isso tudo desmotiva depois de anos. Você só descobre depois de anos que a prática não é para a terra. A visão não é você ter produção. É outra coisa menos a produção. E aí vem me dizer que o MST, que essa facção criminosa, tem por objetivo de tirar alguém da pobreza e da miséria, que tem por objetivo de dar moradia sustentável a quem está passando fome. Foi a sua especial? Quem te abordou? Quando foi? Como é que você foi? O MST tem um trabalho de base, chama. Aí pega militantes, coloca nas cidades vizinhas, o foco é as favelas, pessoas que pagam aluguel, pessoas que moram até mesmo embaixo de marquise. Essas pessoas é importante. Então leva essas pessoas para as áreas e lá a gente já, quem pagava aluguel, para de pagar aluguel, também não vai ter energia, não vai ter luz, não vai ter água. Chegava um aviso, o coordenador falava, vai ter uma ação, uma mobilização. E nessa ação de mobilização, o que tinha o assentamento tal, abriu vermelho, como era pouca gente, saía dali 10 pessoas. Aí 10 pessoas tinha que estar pronto tal dia e tal hora. Entrava no ônibus e não sabia para onde ia. Quem conseguia o ônibus? Quem conseguia, os militantes. Acreditem, eles também obrigam para que votem os candidatos indicados por esses movimentos. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui, acredita nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Eu fui para a rua durante anos e anos. Eu só não fui nessa última política agora por causa do que fizeram comigo. Para mim, o que ficou mais marcante na CPI é a questão da tortura, de fazer pessoas humildes como reféns, de espancar mulheres simplesmente porque elas não concordam com os crimes que a MST comete. Podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa. Meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Nós não sabíamos quem era realmente eles. Que eles não lutam pelo pedaço de terra, eles lutam pelo dinheiro do bolso deles, na manga de aluguel que tá lá 60 e tantas hectares alugadas. Entra 40 mil por mês lá no meu assentamento. E eu batendo inchado e levando o nome de preguiçosa por causa dele. Gostaria de começar parabenizando e me solidarizando com a dona Vanusa, né, que foi espancada. E a gente vê aqui na comissão tantas mulheres do atual governo que se vitimizam perante o nosso presidente, nosso relator, e sequer abrir a boca para dar uma palavra de consolo, carinho e conforto para a senhora. Então a senhora tem toda a minha solidariedade e meu respeito. Podem ter tido tantas quantas outras CPI lá para trás e os resultados dela não nos diz respeito. O que vai nos dizer respeito é esta que está sendo apurada hoje e aqui. Porque ela está apurando exatamente situações de um grupo que não é um movimento social, mas um movimento, sim, de marginais, que invadem
que invadem, que quebram, que põem fogo em sedes de fazendas, que matam animais, que matam... O MST trabalha contra a titulação como uma estratégia de manter a cabresto todos os acampados. E detalhe, quem se levanta contra essa situação sofre na pele as consequências. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles rebentaram a porta, que eu estava trancada lá dentro. Aí eles rebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Pra gente, o que esse grupo faz? Esse grupo, eles sequestram pessoas humildes com uma falsa promessa de que essas pessoas vão ganhar um terreno de terra, o que é mentira, tá? E quando essas pessoas começam a despertar para o fato de que elas foram enganadas e usadas como massa de manobra, e elas querem colocar a boca no trombone e alertar outras pessoas que também não sejam feitas reféns, esse grupo destrói a vida dessas pessoas. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram minhas coisas, quebraram todas. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem, eles têm também. Como toda célula terrorista, eles buscam armas ilegais, eles têm acesso ao tráfico internacional de armas, então acabam tendo acesso a várias armas que são decorrentes do crime organizado. Isso aí é notório no Brasil todo, são vastos os documentos e vídeos que você encontra onde esses meliantes se utilizam de arma de fogo para poder perpetrar os seus crimes. Hoje nós vivemos num governo federal que não só faz vista grossa, como até incentiva esses movimentos criminosos, o chamado Exército Vermelho do Stedley, que atua de forma muito próxima ao Comando Vermelho e às Farc. Eu e meu esposo, no caso, saímos em começo de 2019, porque nós não aceitávamos a maneira que éramos, não só eu como os outros acampados, que nós éramos tratados. Saímos porque éramos, como posso dizer, massa de manobra do MST. Passavam os dirigentes que faziam parte do nosso acampamento, que era o antigo Marias da Terra, eles passavam no barraco da gente, dizendo que nós tínhamos que dar ou quantia em dinheiro ou alimento. Quando ocorreu comigo uma vez, eles foram lá pedir, eu estava de saída, e eu falei que eu tinha um frango no freezer. Aí uma moça me respondeu que eles estavam cansados de comer frango, que queriam carne. Entendeu? Que a gente dava, mas só que a gente não fazia parte, só os dirigentes. Entendeu? Então, tudo isso foi combinando para que a gente não aceitasse mais. Né? E eles, quando a gente não fazia o que era determinado, a gente era expulso. Se a gente, como é que eu posso dizer? Se a gente resistisse, no caso, muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu presenciei, a pessoa está embaixo do barraco, eles derrubavam. A pessoa de baixo, a pessoa tinha que sair. Entendeu? Dessa maneira, assim que acontecia. É um movimento verdadeiramente criminoso que comete crimes dentro de terras produtivas, queimam casas, que matam pessoas, que cometem crimes com pessoas sendo escravizadas, que usam cidadãos pobres para usar o dinheiro que vai para esse movimento em prol de si, contra pessoas humildes. As pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali
levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas. Nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres. Pelo contrário, depoimentos que estiveram aqui nessa casa, onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país. Apresentei a convocação do Stedley e do Rainha justamente por eles serem as duas figuras principais da investigação envolvendo a MST e outros movimentos como a própria FNL, que é liderada pelo Zé Rainha, né? E foram dois dos depoimentos mais importantes na minha avaliação. O Zé Rainha é o sujeito em que nós conseguimos, né, por meio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, do inquérito que já corre contra ele, da comprovação de que a FNL, movimento liderado por ele, né, invade terras, invade fazendas, não com o objetivo de depois reivindicar uma reforma agrária, um assentamento, mas com o objetivo de extorquir o proprietário daquela terra. Qual foi o faturamento do ano anterior, o orçamento da FNL? Não sei, não tenho. Como o senhor não sabe se o senhor é líder da Frente Nacional de Lutas? Líder é uma... Como um líder não sabe quanto se arrecada, se é quem coordena a Frente Nacional de Lutas? Essa é a grande realidade que não está sendo debatida aqui, porque ele está com dois advogados que trabalham de graça para ele, que dizem e orientam para ele que ele não pode simplesmente responder sobre os seus inquéritos, porque ele tem mais de 40 inquéritos. Está aqui, não sou eu quem está dizendo, está aqui somente no estado de São Paulo. E vamos aproveitar o Zé Rainha aqui, porque em cima desses 40 inquéritos, quem sabe ele pode voltar para a prisão em qualquer momento. Se a gente for configurar a incitação das invasões, né, a organização, que até nas redes sociais do movimento e do João Pedro Stedley, a gente já configura vários crimes cometidos aí pelo líder do movimento. Além disso, né, nós temos depoimentos de várias testemunhas, ex-membros do MST, com crimes cometidos pelo MST, que é um movimento o qual ele coordena. Então, assim, não tem como a gente não trazer essa ligação dos crimes cometidos contra os próprios membros, contra propriedades privadas e contra propriedades públicas, né, sem a ligação com ele. Seu João, em 2014, o MST tentou invadir o STF, mas a invasão foi contida por policiais. A pergunta: essa ação foi coordenada por Vossa Senhoria ou por alguém que compunha o movimento? Eu desconheço esse fato. Não me ocorre que alguém do MST tem... aliás, vocês estão acompanhando, quem invadiu o STF foi outra turma. Do movimento dos trabalhadores sem terra entraram em confronto com a polícia militar durante marcha em Brasília. Os manifestantes revidaram com pedras e paus. 22 PMs ficaram feridos. Maria Nancy Giuliani. E aconteceu que essa propriedade foi, né, invadida. Lá era soja e milho, né? Soja e milho. Aí houve a invasão, uma madrugada de sábado, dezembro de 2020. E até então ficamos assim, entrou muitas famílias, né? O meu ex-marido, nesse dia ele não estava lá. Daí acho que no dia seguinte ele foi para lá, os invasores expulsaram ele de lá, que se ele insistisse em ficar lá, porque na verdade ele quis argumentar que lá não era lugar deles e tal, mas eles falou que se ele saísse por bem que era melhor para ele, se ele insistisse em ficar lá e ficasse assim, fazendo argumentos com eles, não ia ser bom. Só para entender, hoje a sua propriedade permanece invadida? Permanece invadida. Nós, desde o final de 2021. A senhora conseguiu tirar os seus bens? Não. Não deixaram tirar nada. Os invasores não deixaram tirar nada. O meu ex-marido que estava lá saiu de mãos abandonadas. Encontrando produção que existia, inexistente,
depredação, casa totalmente suja, abandonada, olha a quantidade de lixo. É um abandono total. Eles invadem dizendo que precisam de terra para plantar, para alimento de família, mas aqui não se vê nada disso. Inclusive tem barracas aí fechadas e sabemos que eles têm casa na cidade, até trabalho, e eles como para ganhar terreno. E qual a situação do veículo e da casa? Olha, da estradinha aí é irreconhecível, né? Do que está aí na garagem. A casa, então, extremamente abandonada. Primeiro que fizemos uma visita, uma diligência, né? A primeira diligência que fizemos foi no interior de São Paulo, portal do Paranapanema. E lá nós encontramos, em vez de encontrarmos famílias com o seu lote de terra, fazendo agricultura familiar, porque em tese essas famílias são famílias que precisam de um lote de terra para ter sua emancipação, nós, na verdade, verificamos que os barracos estavam todos desocupados, as famílias não estavam lá durante o dia, e eles, na verdade, eles deixam o barraco lá e só vão nos finais de semana, são obrigados a participar de plenárias. O que são essas plenárias? São centros de doutrinação ideológica, tanto que tinha um galpão que antes servia para guardar insumos e agora estava servindo para ter uma série de bancos com um portal lá, cheio de cartazes. E as pessoas que têm que ir nessa plenária todo sábado, quem não vai na plenária sofre a disciplina. O STED ele esteve conosco lá na CPI e relatou que dentro dos assentamentos eles têm regras próprias. O principal é que haja leis feitas pelos próprios acampados e eles aplicam a lei. Isso aqui não tem nada a ver com acesso à terra, isso aqui não tem nada a ver com produção agrícola, com agricultura familiar, não tem nada a ver com isso. Então, realmente, é um momento onde ressalta a importância das diligências, né? A gente viu num simples depoimento, que entendemos ser importante acompanhar, até para verificar a veracidade. Estamos aqui no local onde deveria ter maquinário, onde deveria ter sementes, onde deveria se falar sobre realmente algo que voltasse a uma reforma agrária, mas não é o que encontramos. Através dessa diligência, nós conseguimos trazer documentos, elementos probatórios robustos para a CPI, que comprovam efetivamente que o Estado, sobretudo nesse caso o Estado de Alagoas, estava e está financiando esses movimentos, pagando alimentação para os manifestantes, pagando transportes para que os manifestantes saiam dos assentamentos para os locais de manifestação, pagando também lonas para que esses manifestantes construam os seus acampamentos. Contratos do Instituto com empresa de transporte, com dispensa de licitação, praticamente sempre a mesma empresa, com objeto social de transportar integrantes do movimento para manifestações, dito explicitamente nos contratos. Só não pode ficar na praça pública. Tem que sair, tem que voltar para a sua origem. E é feito isso como? Arranjando ônibus. Então vocês fazem um esforço para que essas pessoas, muitas vezes acampadas, elas saiam o mais rápido possível desses locais. Da cidade. Isso, para voltar para os seus assentamentos. Desse posto de manifestação. E por que tem um contrato aqui em que vocês pagam lonas para os manifestantes ficarem instalados no local de manifestação? A gente tem documentação aqui para provar isso. De 2015 a 2023, foi pago pelo Iteral somente a empresa Leilton Lopes Calheiros. É sempre essa empresa. 5.600.000 reais. Com dispensa de licitação. 5.600.000 reais somente para pagamento de ônibus. O senhor dizendo, não, eu fiz para tirar as pessoas de lá. O senhor está pagando 3 meses antes a preparação de uma mobilização que ia acontecer em janeiro do outro ano. Olha, isso aí, sinceramente, é muito estranho para mim. Está documentado, aqui o senhor assinou. Sim, a sua assinatura? É muito estranho. Então, eu prefiro... O senhor acha que alguém falsificou sua assinatura? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, no momento, eu acho que se a conversa nossa seria nesse nível, assim, obviamente, não é esse... Deixa eu não perder o negócio assim. Depois o Paulo falar. Eu, obviamente, teria pedido ao meu advogado para acompanhar. Um completo absurdo, uma relação esquizofrênica, já que esses manifestantes dizem
protestar contra o Estado, para pleitear uma reforma agrária. Como é que eles estão se manifestando, praticando manifestação contra o Estado, e o próprio Estado está financiando esse movimento, que só comprova que o Estado de Alagoas, os políticos locais utilizam esse movimento como uma plataforma política para se perpetuar no poder. É assentamento, né? Então, foi assentamento, as casas são outras, né? E também por causa dos recursos que eles têm, né? Porque nunca é como o nosso. Os recursos deles são o quê? Aí, L200, outros carrão aí de passeio aí novo, zerado, que nós mesmo ali limpando a levada ali. A gente dentro da levada de lama, tudo. Então, a senhora Débora Nunes veio num carrão, nem o vidro baixou, fez a manobra lá, veio olhar se a gente estava trabalhando e voltou. Então, ela tem casa, aqui? Tem. Quem que é a Débora? A dirigente geral do MST do Estado de Alagoas. Aqui de trabalho escravo aqui, viu? Trabalho escravo não é tudo que o senhor falar aqui, viu? Fica tranquilo, mas você vai responder também, viu? Deixa ele falar. Se não for verdade, você responde. Tiraram 9 toneladas de macaxeira de uma roça só. A R$5 ele vende o quilo. Nós batendo com a força do nosso braço. Meu Deus. Nós batendo com a força do nosso braço, limpando, cultivando. E tiraram 9 toneladas que a gente ensaca e carrega os tratores para levar para eles. E eles vendendo o quilo a R$5. Vendendo o quilo a R$5. E o senhor não ganha nada? Trabalho escravo? Nem uns 50 centavos sai para nós. Então o senhor ajuda a produzir e eles que vendem a produção aqui? É uma roça coletiva que eles obrigam nós a fazer para eles. Você ajuda no trabalho lá, né? Vamos mudar o assunto que vai cair coisa ruim para mim. No caso da dona Vanusa, uma das imagens que mais impactaram o Brasil inteiro foi a cena do confronto, entre aspas, entre ela e o filho dela no assentamento. É meu! Aquele filho ali é meu! Eles roubaram de mim o meu filho! Ele passou fome junto comigo para construir isso aqui! Fala pra mim, filho! Eu sou fake news! Fala pra mim! Eu vou ajudar esse movimento! E na hora que eu quis ser livre, aconteceu comigo o que aconteceu. Nós somos livres. Nós não somos livres. Sim. Aqui tá nós não somos livres. Açaí, negócio, nós não deixamos vocês entrar? Livre? Livre? Ela está mentindo, dizendo que... Ela está mentindo dizendo que essa casa era dela. Conheço meu filho. Eu criei o caráter de um filho. Eu tenho caráter. E esse caráter eu tenho pra você, meu filho. Ele está ali porque ele quer, gente. Ele não está ali porque ele quer. Eu não posso provar. O filho dela é produto, é resultado dessa doutrinação ideológica. Ele foi para o assentamento anos atrás, ainda jovem, ainda criança, teve toda a sua educação de base dentro dos assentamentos e se transformou em um militante. Produtivo não é, mas não é assim que funciona, pegar e simplesmente ir lá e invadir uma propriedade. Na verdade, são muitas, tem gente boa no meio, não vou dizer que não tem. Mas eu acho assim, que é mais uma massa de manobra do que o resto. Invasão de propriedade e outras questões mais que trazem insegurança jurídica ao campo desestimulam esse desenvolvimento. E assim mesmo, e apesar, o Brasil tem se desenvolvido. Informações que nos chegam é de que uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. Um assunto que já estava resolvido na gestão do presidente Bolsonaro, retornou com força e agressividade neste novo governo do PT. Além de se omitir, o Palácio do Planalto premiou lideranças sem terra com cargos na administração federal, punindo o setor econômico mais importante do Brasil, o agronegócio. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA, por meio de documentos, relatos de testemunhas e diligências em acampamentos,
A CPI do MST descobriu uma verdadeira indústria de invasões de terra. Por trás dessa máquina de terror, existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária para a prática dos mais variados tipos de crimes: invasão de propriedade, depredação, furto, extorsão, ameaça, lesão corporal, maus tratos aos animais, trabalho análogo à escravidão, violência contra a mulher, crimes eleitorais, porte ilegal de armas de fogo, entre outros. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa, tanto em relação ao agronegócio, à agropecuária, quanto em relação aos humildes, aos pobres, que sofrem tanto na mão daqueles que não têm o menor pudor em deles abusar. Uma vergonha que movimentos como esse ainda existam no país. Por isso, fora MST, fora FNL, fora movimentos de violação da lei e da propriedade privada. Sim à lei, sim ao Estado de Direito e parabéns a todos os parlamentares que fizeram justiça nessa CPI do MST. Salles e Zungo enfrentaram resistências gigantescas, forças políticas extremamente fortes a ponto de mudar a composição da comissão do dia para a noite, da noite para o dia. Eu quero dizer, presidente Zucco, que foi uma honra participar dessa CPI, na sua presença e na presença de todos os deputados aqui, que honraram o nome dessa casa, que honraram o seu mandato, para trazer a verdade, e trazer a verdade desse movimento terrorista que é o MST dentro do Brasil. Esse movimento é um movimento que trabalha na mesma direção do pensamento que o STF fez agora, da desapropriação, mesmo de propriedades produtivas, poder ser desapropriado para fins de reforma agrária. O objetivo é desestabilizar a economia do país, acabar com o direito de propriedade e, naturalmente, o Estado se apoderar de tudo isso e todos nós. Já não somos donos de mais nada, não temos liberdade de mais nada. Esta bancada que aqui está fez o trabalho que não foi feito em 500 anos nesse país. Mostrar os verdadeiros grileiros, mostrar os verdadeiros criminosos. Os produtores não são bandidos. Bandidos são aqueles que querem tomar a propriedade alheia. Todos os dias eu encaminho para o deputado Zucco, Ricardo Salles, áudios extraídos de grupos de WhatsApp, textos, relatos de ameaças aos depoentes, especialmente a senhora Vanusa e o senhor Liva, que aqui estiveram. Qualquer coisa que venha acontecer, não somente com esses dois depoentes da Bahia, mas qualquer outro que tenha a mesma coragem que esses tiveram de continuar denunciando este movimento terrorista, estará nas contas deste desgoverno, estará nas contas do senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, que tem sido informado a respeito desses atos perpetrados contra essas pessoas. Depois a CPI também descortina, desmascara essa indústria de invasões de terra no Brasil, que fazem com que, sobretudo, as lideranças desses movimentos tenham ganhos econômicos e políticos indevidos em cima dos pobres. De qualquer forma, eu tenho uma convicção. A CPI do MST, ela terá um lugar reservado na história e no imaginário de todos aqueles que puderam acompanhar os embates na imprensa, nas redes sociais, nas sessões presenciais, nas diligências. Além dos crimes, dos problemas, nós vamos deixar um conjunto de leis para punir com mais rigor esses invasores de propriedades públicas e privadas. Estamos entregando ao presidente da Câmara dos Deputados
Arthur Lira uma lista de projetos que endurecem as penas contra os invasores de propriedades, batizado de Invasão Zero. Esse pacote legislativo reúne propostas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Entre os projetos que hoje estamos entregando formalmente, destaque para o que veda a concessão de benefícios sociais, crédito agrícola ou nomeação para cargos públicos para quem participa de invasões. Até mesmo o impedimento em participar de programas relacionados à reforma agrária. Outra proposta classifica como terrorismo os atos violentos contra propriedades públicas e privadas. E também o que permite a ação da polícia, sem a necessidade de ordem judicial para a retomada de propriedades invadidas. Cabe ao setor produtivo se manter mobilizado, apoiar e pressionar esse parlamento para que essas propostas sejam aprovadas em regime de urgência. Nos próximos dias também será lançado a Frente Parlamentar Invasão Zero, formada por deputados e senadores. O colegiado terá como objetivo a fiscalização e a tomada de providências para imediata desocupação de áreas invadidas. O MST deveria ser extinto. E essa convicção não é ideológica, tampouco oportunista. Depois de tudo que eu vi, que eu vivi, depois de tudo que eu presenciei nesses quase 4 meses de investigação, de audiências, de diligências, de sessões, eu percebi como esse movimento engana e trata mal as pessoas que acreditam num sonho de ter um pedaço de terra.